Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão, sempre com vocês aqui, e comigo, meu amiguinho Lucas. E aí, meu amiguinho Beto, e aí, pessoal, bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Bem-vindos, inclusive, esse episódio deve estar saindo próximo a uma data muito importante. Exatamente. Por isso, já adiantamos um feliz 4 de maio, para não falar em inglês tudo errado aqui. Feliz 4 de maio para você. May 4th. Exato. E esse episódio vai ser sobre essa temática. Então, se você curte May 4th, se você curte Star Wars, se você curte parte do universo, se você curte Dois Nerds e uma Bíblia, já ajuda a gente. Curte esse episódio, comenta, compartilha, faz tudo que pede aí no Spotify, no YouTube pra fazer, e ajuda a gente a tornar o Dois Nerds, espalhar o Dois Nerds, tornar ele mais conhecido para as pessoas, que isso ajuda a gente. A propaganda é a alma do negócio, afinal de contas. Então, gente, ajuda nós aí, a gente precisa, a gente quer trazer mais conteúdo, a gente tem sonhos, ideias, e a gente vai executá-las, obviamente, com a ajuda de vocês. Meu amiguinho, primeira vez que a gente faz um especial de 3 casts conectados, quem sabe 4. Eu ainda tô pensando em fazer 4. E semana passada falamos sobre Obi-Wan Kenobi, o grande mestre de Star Wars, nosso personagem favorito, cara extremamente carismático. E a gente vai pro nosso segundo mestre, que é o Anakin Skywalker, personagem basilar da história de Star Wars. Eu diria até que Star Wars todo em volta desse personagem, que é o único personagem que a gente tem aí nos 6 filmes, e querendo ou não, os 7, 8 e 9 é uma herança, tem um pouco de herança dele também. E então tem muitos elementos que a gente já falou dos filmes, principalmente dos 3, 4 primeiros, que são os filmes que o Obi-Wan está envolvido. Se o pessoal quiser, vai lá, ouve o nosso castzinho. Os castzinhos estão mais curtos, né, mais fácil de consumir, então dá tempo de dar uma pausada, vai lá e volta aqui, porque a gente começa com este menino no Star Wars Episódio 1, que, cara, que vida, né? Pois é, o Anakin, ele surge a proposta dos episódios 1, 2 e 3, creio eu, não sei o que estava na cabeça do George Lucas, mas creio eu que era explicar da onde brotou Darth Vader, né? Quem ele é e tudo mais. E a gente já vem com uma mudança a gente já é apresentado a um personagem bem peculiar, né? Ele foge a todos os estereótipos de um Padawan ou um Youngling. Ele vem de Tatooine. Sua mãe teve ele de forma miraculosa. Qualquer coincidência com o texto bíblico pode não ser uma mera coincidência. Porque esse menino, ele não tem um pai. Ela diz que ela engravidou. Foi algo realmente sem explicação. Em Star Wars, quando isso acontece, na cultura Jedi em geral, é atribuído à Força. Então parece que Anakin é um filho da Força com a mãe dele. E eles são escravos, né? Eles vivem num contexto de escravidão. Ele não sabe o que é ser livre, né? Portanto, ele nasceu já num contexto de escravidão. Ele e a sua mãe. E é assim que o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan Kenobi o conhecem. Esse é Anakin Skywalker. E é um menininho, né? Que já demonstra umas características de um gênio bem forte. O episódio 1 ele já mostra isso pra nós. Em especial, meu amigo, chama a atenção o quanto ele já tem raiva dessa situação em que ele vive, o quanto ele já entende que essa situação é uma situação de opressão,
e ele deseja sair dessa situação. Então... quando você vive numa situação como essa, né, no limiar da sociedade, isso molda sua personalidade, né? Então o Anakin, ele nasce com um senso de justiça, onde todos deveriam ser livres e fazerem o que quisessem. Então eu acho que ele tem problemas. A gente vê um pouco o problema de seguir regra dele, vem disso. Ele foi muito obrigado a seguir as regras. Agora que ele tem escolha, dá vontade de fazer do meu jeito. Então a gente vai vendo essa construção do personagem. Inclusive ele sonhava em ser livre, né? Esse era o sonho. Lembro do episódio de uma frase que perguntaram pra ele. O sonho dele era construir a nave e viajar de planeta em planeta, conhecendo, né, cada um dos planetas e das estrelas da galáxia. Se eu não me engano, até foi com a Padmé que ele conversou sobre isso. Ela, na época, já era era jovem, né? É uma das coisas que é difícil de entender em Star Wars. Mas a Padmé mas assim, ela devia ter uns 16 e ele tinha uns 12. Um pouquinho mais velha, só que... Mas nós estamos apresentados a esse menino, ele foge ao padrão. E aqui também a gente tem uma informação importante, né? A gente aprende algo que até o momento a gente não tinha aprendido em Star Wars. No episódio 1 é dito pra nós que não é possível termos padawans muito velhos. Então as crianças entram na Ordem Jedi ali. A gente até falou isso no episódio anterior, no máximo até os 3 anos de idade. E a Anakin foge ao padrão. A Anakin já tem ali os seus 12 anos de idade. E aí a gente entende a razão também porque isso acontece, né? Até os 3 anos você ainda não tem tanta... A personalidade não está ainda toda formada. Você ainda não teve uma educação. A infância, querendo ou não, a educação que você recebe na infância é uma educação que vai ficar praticamente sobre a sua vida até o final dela. Exatamente. Os traumas que você viveu e se foram tratados ou não vão ficar também até o final de sua vida praticamente. E então quando eles recebem o menino Anakin, eles reconhecem, né, o Conselho Jedi reconhece que vai ser um desafio, porque ele foge ao padrão do Youngling. Mestre Yoda já havia visto também nesse menino muito medo, que é algo que não é muito bom para um Jedi ter. Enfim, o Anakin desde o início foi dado os indícios de quem ele seria. Desde o início foi dado indícios do perigo que seria tê-lo na Ordem Jedi. Apesar de ele precisar sair daquele contexto de opressão, seria um desafio para ele sair dessa opressão com a Ordem Jedi. Mas a profecia que nós comentamos até semana passada falou mais alto pro Qui-Gon Jinn e pro Obi-Wan Kenobi, e eles defenderam até o fim. E a Ordem Jedi acatou esse pedido deles, né? Acho que foi mais um presente final, né? No final das contas, o menino se mostrou importante ali na batalha contra o surgimento dos Siths. Talvez isso mexeu um pouco com alguns deles que não queriam acreditar na profecia. Por que a gente precisa de um menino que vai trazer equilíbrio se a gente tá bem? E aí, de repente, aparece o Sith. Aparece Darth Maul, extremamente poderoso. Então, compreensível haver, até politicamente falando, essa mudança, né? E aí cai em cima do Obi-Wan de cuidar dele. E o Anakin, além de tudo, extremamente inteligente, né? O menino, ele é um prodígio. Na idade aí de 12 anos já construiu o C-3PO. Então a gente vê que ele pilota a nave desde sempre, já mostra isso, né? Essa é uma informação que a gente tem nos originais, que o pai do Luke era um grande piloto nas Guerras Clônicas. E aí eles trazem essa característica daí desde pequenininho. Ele pilota a nave muito bem, ele é bom de tecnologia. Então eles vão dando essas características pra ele. Então ele é realmente alguém diferenciado que nasce numa situação muito difícil, mas que tem um potencial muito grande. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas que chamou a atenção em todos. Um potencial muito grande, mal utilizado, é perigoso. E aí esse potencial vai se mostrando conforme ele cresce, né? Então já no episódio 2, a gente tem o Anakin aí, jovenzinho, extremamente habilidoso, né? Poderoso, forte, ágil, inteligente, um pouco rebelde. Um pouco rebelde, faz parte, dando trabalho pro Obi-Wan. Mas a gente tem esse cara que ele se destaca, né? Nas missões que ele faz elas bem.
coloca o mestre dele de vez em quando em situações perigosas? Coloca, mas todo bom aprendiz dá uma dificuldadezinha assim de vez em quando. O mestre gosta de uma aventura e tudo mais. O problema no episódio 2 efetivamente é que a gente percebe que ele, talvez por ele não ter tido essa base infantil de crescer dentro do Templo Jedi, assim, com a idade correta, a gente vê que ele tem dificuldade, sim, em gerenciar os seus sentimentos e emoções, que é um dos pontos principais dos Jedi. Ele tem dificuldade de meditação, ele tem dificuldade de aceitação da palavra dos outros, ele se dá aos seus desejos, então, a primeira oportunidade que ele tem para ficar perto da Padmé, ele aproveita. Ele não esqueceu dela, ele deveria ter esquecido dela nos anos de treinamento dele, que ele não teve contato com a Padmé. Ele devia ter colocado ela num canto da memória dele simplesmente como uma pessoa com quem ele tem carinho. Mas ele foi nutrindo algum tipo de sentimento no correr dos anos, mesmo sem encontrar com ela. Então esse tipo de atitude que vai contra os princípios do conselho, né, da ordem, ele foi nutrindo. Então a gente vai vendo que isso também é algo que estava dentro dele, não tinha como o Obi-Wan saber. Mas ele foi criando, né, e até que explode. O episódio 2 mostra muito isso pra gente, né? Ele se dá a paixão, ele se dá a ira, a vingança. Então ele se dá um pouco às emoções. E é inevitável em todo esse contexto não lembrarmos, meu amiguinho, fazer a aplicação básica. Eu acho que Star Wars, isso é uma aplicação bem básica na história do Anakin. Como nós temos que ser vigilantes e tomar cuidado para não cairmos de fato e não nos iludirmos, em especial, no meu caso, trabalho com jovens, nós está falando com jovem, porque há uma tendência importante, todo mundo que é jovem pensa, não, temos que pensar de uma forma diferente, temos que sair da caixinha. Então semana passada a gente falou um pouco do Obi-Wan, a gente viu que o Obi-Wan ele é um mestre que tenta sair da caixinha. Só que ao mesmo tempo que ele quer sair da caixinha, ele entende que tem questão que não dá pra abrir mão. Em especial quando ele começa a se envolver mais com o Conselho Jedi, quando ele começa a participar mais das questões político-burocráticas da Ordem, ali no episódio 2 e 3, ele vai percebendo que não é tão simples assim. Tem que ter mudanças são positivas, elas precisam existir, mas existe também uma trajetória, não é tudo... Não é uma disrupção total, né? É um rompimento total com tudo. E é muito difícil a gente saber achar esse meio termo. O Anakin é um que mesmo no episódio 2 e 3, ele não consegue passar por essa maturidade de encontrar o equilíbrio nessas questões. Então, o episódio 2 inteiro, ele tem muita dificuldade em obedecer às regras Jedi sobre os sentimentos, sobre os relacionamentos, e ele parece que ignora isso porque aí são locubrações da minha cabeça. Acho que o filme permite que a gente tenha essas interpretações, mas eu creio que muito disso é pela mentalidade, comigo vai ser diferente, os sentimentos não vão me dominar, eu vou dominar eles. Eu consigo, sei lá, os outros talvez sejam inferiores. Ele tinha um pouco disso também, então eu consigo lidar com isso, gerenciar isso. Porque como ele sabe quem ele sabe, como ele quando foi pra Ordem Jedi foi já sabendo que ele era filho da Força, tinha uma promessa, tinha aqueles midi-chlorians lá, aquela explicação toda. Ele sabe que ele não é um Jedi comum, ele sabe que ele é uma exceção a todos os Jedi. Mas por que eu não posso ser uma exceção também? Em questão de resistir aos sentimentos. Os sentimentos não vão... Por que eu tenho que ser comum? Eu não sou um Jedi comum. Então eu não posso ser avaliado com critérios de um Jedi comum. Então isso pra mim fica muito claro no episódio 2. Tem o natural de um jovem adolescente que deve ser difícil mesmo de lidar, independente se vai cedo ou não pra Ordem Jedi. É uma fase difícil da vida de qualquer ser humano. Faz parte. Mas, de fato, o Anakin ele tem muita dificuldade em vencer as paixões dele. Ele é um cara muito apaixonado, seja apaixonado por coisas boas ou por coisas ruins. Aí eu já vi muita discussão também, mas esse negócio da Padmé, de não ter casamento e tudo mais, é balela, não afeta em nada. Ok, é uma disrupção, a gente precisa romper com isso. Mas até isso acontecer, poxa, eu preciso entender a razão do porquê isso existe. Eu preciso entender
o porquê que essa tradição, essa regra foi criada, e depois pensar como eu posso trabalhar uma mudança de pensamento dentro da Ordem Jedi sobre esse assunto. Mas não, ele simplesmente falou, eu quero a Padmé, tô nem aí pra Ordem Jedi, tô nem aí pro meu mestre, eu serei um Jedi diferenciado por causa disso. E ele se casa e ela também aceita, né? Ela também é uma... Ela aceita, é um ponto. Ela também nenhum casamento é feito sozinho, não. Sim, e ela é uma política também que tenta quebrar tradições, né? A Padmé também é conhecida por não ser uma mulher que se conforme simplesmente com a tradição e com a política do jeito que é. Ela quer romper com tudo, né? E outra evidência no episódio 2 dessa paixão descontrolada é quando ele vai até o povo da areia e mata todo mundo, né? Ele realmente não tem controle das suas paixões, ele não tem controle da sua violência, ele não consegue, né? Ele tem muita dificuldade com isso. A cena com o povo da areia é isso, né? E eu acho interessante, é aquilo que eu já falei semana passada, é o filme que eu menos gosto. Sim, né, o 2. Mas por causa dos diálogos, eu acho que os diálogos são mal construídos nesse relacionamento. O relacionamento é interessante. Quando ele vai destruir o povo da areia, recuperar a mãe dele lá, ele vai sozinho. Então assim, ele vai criando camadas a quem ele apresenta. Então assim, ele é um diante do Obi-Wan. Ele é outro diante da Padmé. Mas quando ele tá sozinho, ele é outro. Ele vai, ele mata e ele volta com a mãe dele. E, cara, é capaz da Padmé nunca nem soube o que ele fez pra recuperar a mãe dele. Ela nunca soube que ele fez uma chacina de um povo inteiro ali, de uma tribo inteira, em prol da mãe. Porque tudo bem, eu entendo, você vai lá, você entra, você mata um ou outro pra recuperar sua mãe. Eu até entenderia. Mas a gente sempre tem os pontos de até onde você vai. Ele matou uma tribo inteira. Não me surpreende, no episódio 3, as ações que ele toma. Aonde ele se entrega. Então é interessante que é um homem que tem seus segredos. E esses segredos fazem com que ele se molde sozinho. Quando a gente compartilha os nossos segredos com os nossos amados, isso permite que nós nos moldemos junto com eles. E aí, o nosso lado ruim pode ser tratado, porque ele vai ser exposto. E aí a pessoa vai falar, olha, não acho isso legal. E aí a Padmé falaria, não, mas Annie, ó, não faz isso. Tenta só pegar ela, não precisa matar as crianças. E aí poderia ajudar ele. Mas não, ele foi sozinho, ele se deu à ira, ele se deu ao ódio, ele... sei lá, ele se deu ao poder. E ele gostou do poder. E ele viu que com o poder ele consegue o que ele quer. Ele só chegou tarde, ele tinha que ter chegado antes. Se ele tivesse chegado antes, a mãe dele estava viva. Então eu começo a pensar que tudo isso vai construindo o personagem. Então quanto mais poder, mais independência, mais eu puder agir do meu jeito, mais eu vou salvar aqueles próximos a mim. Então a gente vai vendo esse personagem ser construído. Faz sentido ele chegar onde ele chegou nessa construção dele. E aí a gente tem a combinação de um ditador, né? Exatamente. No final das contas, um ditador, uma pessoa autocrática, tirânica, nada mais é do que uma pessoa que tem uma paixão, suas paixões, tem então seus desejos intensos, tem ao mesmo tempo uma capacidade de poder imensa, então consegue usar a força, e os dons que tem para conseguir exercer esse poder. Essa pessoa que tem essa paixão com esse poder juntos vai começar a ser uma pessoa extremamente tirânica, autocrática. Só que o pior é que ter muito poder e ter paixões desperta dentro da pessoa também um grande medo de perder aquilo que alimenta a sua paixão e que alimenta o seu poder. Então, por ser vítima do temer o medo, estar receoso do medo, essa pessoa acaba se tornando mais autocrática e tirânica e quer eliminar todos aqueles que eventualmente lhe contradigam. E é esse o ápice que a gente vê aqui no episódio 3. A combinação do poder e da paixão causam um intenso medo no Anakin. Inclusive, esse episódio ele é conhecido porque o Anakin ele começa a ter sonhos. Ele começa a ter sonhos no episódio 3. E ele tem sonhos com a Padmé.
sofrendo num parto e morrendo. E esse é o maior medo do Araki. Como falamos aqui, o episódio 2, ele perde a sua mãe pro povo da areia. E também foram sonhos. Ele teve sonhos e viu ela sofrendo. E aí é isso que bateu a culpa. E ele até compartilha um pouco desses sonhos com o Yota. No episódio 3, né? Não vamos ser ruinzinho com ele. Não é que ele não foi atrás de ninguém. É no episódio 3. Que faz parte da força. A força revelar algumas coisas. Ele não abriu todo o coração dele, né? Mas... é aquele aconselhamento superficial, né? Ele fala, eu tô com sonhos e sonhos têm morte. E aí o Yoda traz aí a gente entende as premissas dos Jedi, o porquê que não é para os Jedi terem relações. Justamente porque relacionamentos como um casamento ou apego aos pais despertam todo esse medo da perda, que é algo natural da vida. Todos nós vamos morrer um dia, seja por questões naturais, seja por acidentes ou mortes provocadas por outro. Mas todos nós um dia iremos morrer. O ser humano está fadado à morte, de alguma forma, né? No caso da Shimi, né, a mãe dele, ela teve uma morte provocada. Não estava no controle dela aquela morte, não foi uma doença, não foi algo natural. Mas ao mesmo tempo, poxa, que bom, ela foi libertada da escravidão, né? Ela passou os últimos anos da vida dela livre. Casou. Sim, casou, né? Conseguiu constituir uma outra família com o marido dela. Mas o Anakin não viu isso, porque a questão que pegou nele foi a morte. A morte pra ele é inconcebível, né? Então ele sonhava com a Padmé morrendo. Não é algo que um marido espera, né? Da pessoa que ama. Mas ao mesmo tempo, nós temos duas vidas surgindo ali. Só que ele tem dificuldade, ele não consegue ver a vida, ele não consegue ver as coisas boas. Ele fica tão cego pelo medo. O medo causa tanto terror no Anakin. E o Mestre Yoda vem com uma frase, eu não vou lembrar a ordem da frase, mas uma grande lição ali dos Jedi, né? Que o medo gera tal coisa e tal coisa gera tal coisa. Ele faz toda uma gradação de sentimentos e mostra no final que tudo isso leva para o lado negro da força. Então, qual foi a recomendação dele para o Anakin, né? Medite, vá meditar, vá controlar suas emoções, disciplina espiritual. Cresce, né? Amadureça, porque... tadinho. Essa é a vida. A morte faz parte. A morte faz parte. A gente não pode se apegar e deixar a nossa vida ser dominada pelo medo da morte. Mas o Anakin não consegue. Então, apesar de toda a força, isso é curioso. Apesar de toda a força, apesar de todo o poder, apesar de toda a habilidade, apesar de todo o potencial, no final das contas ele é tão humano quanto qualquer outro ser humano. Só que talvez um nível mais avançado, porque todo esse poder também vem junto desse lado negativo, de alguém que não consegue lidar com essas paixões, com esses vícios, com esse medo de forma tranquila e sofre. Isso, muito bom. E a gente vê isso chegando, culminando aí no episódio 3. Ele se dá ao lado negro pra isso, pra... Cara, intenção boa, prática ruim. Ele quer poder pra salvar o Padmé. Ele abre mão da ordem, ele abre mão da paz do universo. E aí ele se deixa levar. Porque eu acho que ele constrói isso na cabeça dele. Eu tenho que ser poderoso pra salvar os que são importantes pra mim. E já que eu sou um cara justo, ele já tinha soltado essa no 2. Já que eu sou um cara justo, já que eu sei o que é bom pros outros, eu vou cuidar deles, dominando eles, porque as pessoas não sabem o que é bom pra elas. Então, se a gente domina elas, a gente sabe o que é bom pra elas, vai ser tudo melhor. Então, é melhor um domínio autocrático. Tem que ser assim. Ele solta essa no 2, faz parte dessa construção dele de que poder é tudo. A Padmé fica meio que tipo, bem, política, né? Não é bem assim. Só que agora no 3, ele tem isso. Ele tem essa possibilidade. Ele tem em mãos o poder. E ele se dá esse poder. E ele vai e ele faz. E aí ele mata as criancinhas. Eu sempre brinco, é uma brincadeira, se você fica um dia no Ministério Infantil da igreja, você entende que o Anakin tava certo. Que horror. Cara, não tem. A gente falou sobre o Thanos aqui uma vez, né? Às vezes parece que tem muita gente mesmo na Terra, a Terra não tá em equilíbrio. O Thanos até que tava certo. Tipo, vai na academia,
7, 8 da noite. Cara, Thanos tá certo. Pega o Inter 2. Pra quem não é de Curitiba, o Inter 2 é um dos nossos ônibus mais lotados. Tem muita gente. Mas assim, nada justifica você tirar a vida de outra pessoa. Nada justifica a chacina e o genocídio que o Anakin comete ali para com as crianças. Então é uma das cenas mais fortes, eu acho, que a gente tem. E não só em Star Wars. Até porque Star Wars não é conhecido por ser um filme pesado, né? Então é uma cena, obviamente não mostra efetivamente, mas é uma cena que mexeu com muita gente. O que constrói um dos maiores vilões da história. E eu acho que essa cena é importante pra gente entender. Quando Darth Vader nos é apresentado em Star Wars Episódio 4, a gente tem um cara misterioso, um cara cruel, sem escrúpulos. Você é o quê? Coronel? Você discorda de mim? Eu te enforco, eu tô nem aí que você é coronel. Sabe, é um cara que destrói, mata. Então, quando ele entra, a primeira cena de Star Wars Episódio 4, a gente tem que colocar nossa mente lá em 1976, quando esse filme lançou. 76? Não vou lembrar o ano, mas acho que foi final de 70, início de 80, por aí. A primeira cena é esse cara entrando na nave, destruindo, matando, usando a força, os caras atirando, um monte de gente atirando, ele sozinho com uma espada de luz que ninguém sabia o que era, aquela música, né? Obviamente eu não tava nesse momento, mas eu tenho pessoas conhecidas que estavam, e um amigo meu falou, né? Ele era criança, né? Porque ele falou assim, cara, eu tinha pavor. Nunca tinha sentido uma coisa daquela no cinema, quando aquele cara entrou, aquela capa. Então assim, ele é icônico como vilão. Então, a gente vê esse vilão sendo construído. E faz sentido, cara. É triste ver o Anakin que a gente ama, que a gente gosta, que a gente se diverte, ver essa transformação. Mas é isso que acontece com a gente quando a gente se dá os nossos desejos. A gente se transforma em algo irreconhecível. O Anakin, ele de fato se transforma. Eu acho bem legal essa construção do Darth Vader que o 3 nos mostra. Porque o Anakin, ele morre ali em Mustafar. Ali nós temos a queda do mestre Anakin Skywalker. Ele não tem... ele não consegue. No final de contas, ele não consegue. Ele foi morto. Ele morreu ali. Nasce ali Darth Vader, de fato. Que é uma cena muito bonita, o nascimento do Luke e da Leia, em comparação ao nascimento do Darth Vader, né? O filme deixa isso claro. Não, e me espanta porque a morte de Anakin, ela veio acompanhada, porque tudo isso, como a gente mencionou também, foi por causa de Padmé. Mas quando chega a luta, né, ali em Mustafar com Obi-Wan, ele não teme, inclusive, matar a Padmé, porque ele se sente ameaçado até por ela. No final das contas, não é sobre Padmé, não é sobre Chile, é sobre ele. Ele tem desejos e vontades. Padmé, não estou dizendo que ele não gosta dela, mas o Anakin, ele é tão egocêntrico e narcisista que o amor por ele e pelas suas paixões é maior do que o amor que ele tem pela Padmé. É dolorido falar isso. Mas é isso. Então ele, mesmo quando ele viu que a própria Padmé era uma ameaça às paixões dele, ele matou-a, né? Ele tentou matá-la, ele enforcou ela ali. Se não tivéssemos Obi-Wan Kenobi ali para intervir, não sei o que teria acontecido com ela. Exato. E aí a gente tem essa transformação muito marcante aí no Mustafar, o fogo, né? Fogo tem esse elemento também de transformação, enfim, expurgo e tudo mais. O Anakin, ele sobrevive por um milagre, assim como seu nascimento foi um milagre, ele sobrevive por um milagre até o Darth Sidious achar ele ali. E ele vive no ódio, né? Essa que é a questão. Ele é alimentado pelo ódio ali. Ele fica nessa de eu não vou morrer. Não é pela esperança de que a Padmé de novo, não é pela esperança de talvez descobrir se os filhos dele estão vivos ou não, que ele só descobre efetivamente depois. Quer dizer, mentem pra ele, né? Mas ele só depois que ele descobre ela não morrer. Mas ele movido completa e destruidoramente pelo ódio, pela raiva. É um combustível muito poderoso.
E aí nós chegamos na trilogia clássica, episódio 4, 5 e 6, que pra mim, né, tem esse ar realmente de vilanesco, né? O Darth Vader é um ícone da cultura pop quando se fala de vilão, né? É o ícone do cinema quando se imagina um vilão. De fato, a cena do episódio 4, né, a primeira cena é uma cena marcante. É um filme que começa mostrando o vilão e não o herói, né? Sim. E começa mostrando esse vilão parece que vencendo o herói, né? Sim. Mas o que deixa muito claro essa queda do Anakin e tudo mais, ele é um Jedi que todos temem, ele é um Jedi que causa pavor em todo mundo, mas no final dos contos ele é um cachorro. A Leia acho que até fala isso em algum momento dos episódios... No episódio 4, quando eles destroem o planeta dela. Ela fala, né, que no final das contas o Darth Vader é um cachorrinho na coleira do Darth Sidious. Porque ele teme Darth Sidious demais, ele teme o mestre dele. O medo e o desejo pelo poder fez com que ele caísse, cedesse ao lado negro. E além disso, cedesse a Darth Sidious. Ele se torna uma vítima de Darth Sidious. E a gente percebe isso em todos os 3 filmes. O cara é poderoso, ele é o prodígio da força, mas ele não levanta a mão contra o mestre tirânico dele, que é o Darth Sidious. Que é outro cara que mereceria um episódio, porque é um vilão que gera ódio em todo mundo. Não, ele não tem nada de bom, né? É literalmente um vilão que não tem nada de bom. Ele é a pura maldade. Não, tá. Desculpa. A gente que tá acostumado com o universo expandido, a gente vê muito bem isso. As HQs do Vader mostram muito bem isso. Esse dilema dele contra o Sidious. O Vader, por vezes, tenta se levantar contra. E cada tentativa é uma derrota. Então, a gente aqui na série agora... Na série não, nos filmes, é o Vader já batido. Mas o mundo expandido, né, o universo expandido, mostra esse Vader que vai tentando, seja com os Inquisitores, seja com algum Padawan que ele pega escondido, ele faz um monte de coisinhas com a doutora Afra, e ela é uma personagem das HQs maravilhosa. Então assim, a gente vê que o Vader ele trabalha por fora, e ele tenta, e ele tenta, e ele não consegue. A gente vê isso nos filmes, quando o Vader efetivamente descobre que o Luke é o filho dele, né? Se eu puder dar uma pulada aqui, porque o episódio 4 eu acho que é isso, né? Ele é apresentado como um grande vilão, beleza. Sim. O episódio 5 que começa a construir esse vilão de uma forma um pouco maior pra gente. E aí a gente tem a grande revelação. Quando você assiste Star Wars, tem que ser o 4, 5, 6, 1, 2 e 3. Não dá pra você assistir o contrário. Porque essa revelação do episódio 5, ela tem que ser feita sem saber quem é Anakin Skywalker. De que, efetivamente, o Vader é o pai de Luke e Leia. De Luke, né? Mas quando ele fala isso, ele convida o Luke. Né? Vamos dominar o mundo juntos. Porque ele precisa de alguém para vencer o Sidious. Ele já vem há anos tentando fazer isso e ele não consegue sozinho. Ele já tinha convidado a Padmé lá atrás, dominar o mundo junto com ela. Ele agora tenta o filho dele. E aí eu acho que ele precisa disso. Ele precisa que o filho dele, com as suas ações, mostre efetivamente que, pai, o caminho que você seguiu estava errado. Mas esse é o episódio 6. Então a gente vê que havia um interesse no Vader de desbancar o Sidious. Seja porque esse é o caminho do lado negro, porque o lado negro é assim, é sempre o mestre e um aprendiz, até que o mestre mate o aprendiz mate o mestre. Esse é o caminho do lado negro. Então, seja por causa disso, só que o Sidious é um cara extremamente poderoso, não é fácil vencer ele. Ou simplesmente porque ele quer ter essa liberdade, porque no final das contas ele corre atrás da liberdade dele e ele só perde ela. E assim vai ser até o episódio 6, que eu acho que é o grande ápice, né? Indo já pros finalmente. O episódio 6 é que esse mestre que caiu consegue entender a única forma que no final das contas tem dele resolver o problema dele. Ele tem que enfrentar Sidious, não tem fórmula mágica. Ele vai ter que ir pra cima.
E ele vai ter que se arrepender. Não existe uma fórmula mágica para as coisas. E no final das contas, a ação derradeira que se fala, né? Ação final. Isso. De Anakin Skywalker é um sacrifício. É uma ação sacrificial em prol de quem? Do filho. Rompe com o egocentrismo. É só no último episódio que ele percebe que não adianta ele vencer a morte. Alguém vai ter que morrer. Essa aqui, agora quem vai ser o morto, né, da história? Exatamente. Ele vai continuar sendo egocêntrico, egoísta e querer preservar sua vida, preservar seu ego e tudo mais, ou... Eu fico... obviamente na época no filme, quando eles gravaram isso, não era a intenção, mas como a gente tem muita coisa hoje, vendo todo esse histórico do Vader, toda essa humilhação que ele passou, tudo que ele já tentou fazer, tudo isso, naquele momento que ele vê o cara matando, o Sidious matando o filho dele, passa um filme na cabeça dele, né? E eu imagino que foi bem isso que passou na cabeça dele. De novo. Eu vou de novo perder alguém que eu amo. Eu vou de novo... Né? O Sidious já tinha falado que tinha outro Skywalker, ele já percebeu que ele tem um outro filho também, uma filha, né? E de novo, cara, é desesperador. E aí, ele nem pensa, ele só age, né? A ação dele ali é impensada. Pega o cara, joga, não faz nem sentido com nenhuma técnica Jedi. Ele podia usar a força, podia pegar o sabre de luz, sei lá. Tava sem mão no momento, né? Sei lá, então eu fico imaginando assim, vendo essa cena, eu gosto de pensar nisso. Ele já tinha passado por isso antes. E ele deixou o Mace Windu morrer. Sim. Então, cara, é muito louco. E o título desse cast, né, faz referência à queda de um mestre, porque de fato o mestre Anakin, ele não existe mais, mas existe a redenção de um indivíduo, não do mestre, né? Anakin se arrepende no final. Lógico que o George Lucas ele faz uma trajetória do herói visando essa redenção. E ele se arrepende ao final do episódio 6, ele se sacrifica para matar o Darth Sidious. E ele se arrepende de fato da trajetória dele, se arrepende daquilo que ele fez. E a redenção funciona, ele como pessoa é redimido, a evidência disso é que ele se torna um fantasma da força. Então, exatamente. O George Lucas ele tem essa confirmação para nós. Se ele virou um fantasma da força é porque ele, dentro do âmbito da força, ele teve uma redenção de fato. Então, graças a Deus, aí o vilão não cai, mas o mestre caiu. O mestre Anakin caiu. O mestre Anakin não é um exemplo de mestre para as outras gerações Jedi, mas como pessoa pôde voltar atrás. Enfim, Anakin Skywalker é quem permeia aí ele inicia uma sequência de herdeiros que vão acabar se tornando aí uma referência a Luke Skywalker. É a próxima referência aí dentro do cânone de Jedi. A própria Rey. A própria Rey. Não adota o nome. Acaba adotando o nome também Skywalker junto, mesmo... A gente pode não gostar, mas a gente tem que aceitar, tá? Mesmo a desgraça do episódio 9. Quebrando com tudo que a gente quer. Ai, senhor. O episódio que você quer fazer da Rey vai ser sofrido. Eu quero tentar jogar vislumbres de luz nessa história. Porque nós temos que trabalhar com o episódio 9. O pior de todos os episódios de Star Wars. O pior de todos os episódios de Star Wars. Seguido do segundo melhor episódio de Star Wars. Pois é. Antecedido, desculpa, pelo segundo melhor episódio de Star Wars. É difícil. Até travei aqui. É isso aí, mas cara, sabe, eu vou falar pro pessoal o seguinte, pra gente finalizar aqui, né, estamos no nosso tempo, ouçam o cast do Endeavor, a redenção de Endeavor, porque, cara, eles têm histórias parecidas, duas pessoas que com intenções boas tomaram decisões ruins e ferraram com a família por causa disso. Um dos melhores episódios que esses dois nerds já produziram, na minha opinião. Se é pra ter orgulho de um episódio, esse do Endeavor é bom, hein?
É um dos melhores. Então, ouçam lá. É uma recomendação sincera, porque é uma história semelhante. Quem sabe a Endeavor não foi um pouco inspirado em Star Wars. Em Anakin, no caso, né? Darth Vader. E é isso, meu amigo. Inclusive, é isso, realmente. inclusive, amigo, já que entramos em Endeavor, se você está ouvindo esse cast, coincidentemente no May 4th, Boku no Hero está saindo hoje. E esses dois nerds... Pelo menos este nerd que estará assistindo. Que isso, tô ansiosaço pra os episódios semanais. Se você deseja que a gente comente Boku no Hero, também interage aí, ajuda a gente a saber o que vocês pensam sobre Boku no Hero. 7ª temporada saindo aí dia 4 de maio. E essa propaganda foi gratuita. Né? Crunchyroll patrocina nós. É isso, meu amigo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua manhã, pelas suas ponderações aqui. O nosso querido Anakin Skywalker. E a gente se vê, gente. Isso aí. Valeu, meu amiguinho. Valeu, pessoal. Espero que tenham curtido. Até mais. Nos vemos no próximo cast. Um beijo e um queijo.